Muito obrigado a todos do programa Literatura em Revista. Antes, devo dizer que eu estou sem máscara, mas nós estamos cumprindo as determinações saudáveis daquilo que estabelece os cuidados legais em relação à pandemia. Eu estou bem distante, só há um único operador da Câmara e só nós dois estamos aqui. Nós dois e você aí do outro lado. Muito bem. Eu me chamo Edmilson Sanches. Já trabalhei no Banco do Nordeste, onde fui coordenador de comunicação, fui assessor da presidência e sou filho de uma cidade que já deu muito para este país, Caxias, no Maranhão. É a terra de gente como Coelho Neto, aquele que escreveu que ser mãe é padecer no paraíso, que foi indicado 3 vezes para o Prêmio Nobel. É a terra, por exemplo, de Raimundo Teixeira Mendes, que é o autor da bandeira do Brasil, aquela da Ordem e Progresso. Caxias também é a pátria de pessoas como Teófilo Dias, que inventou, entre aspas, o parnasianismo. É a terra de um outro inventor, porque mais do que escrever livros, os autores caxienses criaram escolas literárias. Por exemplo, Celso Menezes, que era escritor, mas também escultor, artista plástico, ele é o responsável pelo modernismo nas artes plásticas, admirado por Manuel Bandeira, Carlos Drummond, Otto Lara Rezende, entre outros, né? E Caxias, entre tantos outros nomes, como Birajara Fidalgo, o maior dramaturgo negro do Brasil, como Aderson Ferro, que foi biografado por um cearense, que é considerado o odontólogo pioneiro no Brasil, escreveu o primeiro livro científico sobre odontologia no século XIX, também foi pioneiro no uso da anestesia, chega até dói pensar o contrário, em odontologia, a extração de dentes, tratamento dentário. Então, Caxias é uma terra de gentes assim, e entre essas gentes, entre essas pessoas, tem uma dessas pessoas que o país inteiro conhece, e mais do que conhece, praticamente o país inteiro recita, declama. Chama-se Antônio Gonçalves Dias. Gonçalves Dias para os íntimos. E Gonçalves Dias é autor de uma obra, de um poema que tinha tudo até para nem ser conhecido. E nós vamos dizer para você por quê. Esse poema é a Canção do Exílio. Vamos fazer uma pequena aposta, uma brincadeira. Eu estou quase certo que se eu disser aqui algumas palavras, o primeiro verso desse poema Canção do Exílio, você aí, no mínimo, continuará dizendo o segundo, se não disser todo o quarteto, ou mesmo todo a estrofe, todo o poema. Se eu disser, minha terra tem palmeiras, o que é que você aí está pensando? Claro, onde canta o sabiá. Esse poema é de um caxiense, de um maranhense chamado Antônio Gonçalves Dias. Esse aqui. E esse poema tem sido estudado aqui e acolá em teses acadêmicas, seja trabalhos de disciplina, nos cursos de graduação em letras, seja na dissertação de mestrado, na monografia da pós-graduação lato sensu, seja na tese de doutorado e até em relatórios de pós-doutoramento. E eu me perguntei, como palestrante aqui e acolá, eu tenho ido a 19 estados e no meio de uma das palestras ou no meio de conversas, eu tenho, quando é adequado, falado, dito, recitado
o primeiro verso da Canção do Exílio, em 19 estados. E, invariavelmente, toda pessoa que está ali em volta, ou que esteja participando no auditório onde eu estou dando palestra, essa pessoa ou essas pessoas, alguém continua o verso, continua a estrofe, continua o poema. E eu me perguntei, como é que um poema, independentemente do tempo, independentemente de pessoas, sua formação, sua origem, região do país, estado, cidade, como é que um poema como esse se encarnou, ou, permitam-me a palavra nova, como é que ele se almou, como é que ele se tornou tão dentro da alma do brasileiro, a ponto de, em qualquer lugar e em qualquer tempo, por qualquer pessoa, ele ser conhecido? Essa pergunta estava a merecer uma resposta, e se eu não a dei completa, eu pelo menos a iniciei. E a iniciei, e volto a mostrar aqui essa resposta, neste livro, A Canção do Brasil. Porque a Canção do Exílio não é só a Canção do Exílio, ela é a Canção do Brasil. Os elementos, não mais ou não apenas do romantismo, que era a escola em que filiam o poeta Gonçalves Dias, mas também aqui está o naturalismo, o nacionalismo, o amor à pátria, o amor à natureza, está neste poema. Portanto, neste programa Literatura em Revista, desta edição, nós vamos conversar sobre Gonçalves Dias, de passagem sobre o nosso livro, mas sobretudo sobre este poema, A Canção do Exílio. É uma conversa, portanto, que tem os números 24, 113 e 487, porque 24 é exatamente a quantidade de versos, de linhas, que tem o poema Canção do Exílio. 113 é a quantidade de palavras, e 487 é a quantidade de letras desse poema. Portanto, a gente se pergunta, assim como nos perfumes franceses, que dizem que são os melhores, nos menores frascos está o melhor perfume, como é que um poema de apenas 24 versos, 113 letras, 113 palavras e 487 letras, pôde encarnar, pôde se incorporar, pôde se almar, ou pôde se espiritualizar ou mentalizar no todo do povo brasileiro? Como é que pode representar tanto? E nós poderíamos lembrar na literatura lusófona, a literatura de língua portuguesa, seja no Brasil, Portugal e demais países, angolano, moçambicano, qual um poema que o brasileiro mais conhece? Poderíamos lembrar, talvez, Carlos Drummond de Andrade, No Meio do Caminho Tem uma Pedra. Poderíamos lembrar Fernando Pessoa, Tudo Vale a Pena, Se a Alma Não É Pequena, etc. Mas, se alguém disser Minha Terra Tem Palmeiras, você aí vai estar continuando dizendo Onde Canta o Sabiá. É sobre isso e algumas coisas mais que nós vamos aqui conversar com você. Então, vamos lá. Nesse quadro agora, nessa parte agora, eu vou querer apresentar para você, telespectador, o ambiente em que Gonçalves Dias nasceu e viveu parte da sua infância, e o ambiente em que Gonçalves Dias compôs o poema A Canção do Exílio, que é objeto do nosso livro, do meu livro, A Canção do Brasil. Como eu disse no começo dessa nossa conversa, Gonçalves Dias nasceu em Caxias, no Maranhão, que é a mesma terra em que eu nasci. E, se for o caso, até me permita
telespectador, eu aqui fazer uma pequena digressão sobre algumas coincidências entre mim e Gonçalves Dias. Além de ambos termos nascido no município de Caxias, no Maranhão, Gonçalves Dias e eu moramos na mesma rua. Aliás, um quarteirão depois da casa dele eu morava. Não, evidentemente, na época dele, que ele, como você sabe, ele é de 1823. Eu sou de pelo menos 2 séculos, quase 2 séculos depois. Mas bem, o Gonçalves Dias morava quando ele morava, a rua se chamava Rua do Cisco, depois virou Rua Benedito Leite e nos últimos anos mudaram o nome para Rua Fausto Simão. Naquela Rua Benedito Leite, o pai dele, que era português, tinha uma casa que tinha um sobrado, como vocês vão ver aí na fotografia. Essa casa depois perdeu o sobrado, mas antes disso, bem na esquina, como vocês estão vendo aí, tinha a mercearia do pai dele. E o Gonçalves Dias ajudava o pai, era uma espécie de aprendiz de comerciário. Tem até um nome bonito para isso, que se chama Marçano. E ele ajudava, talentoso, serelepe, esperto, o garoto que os fregueses gostavam de, às vezes, ser atendidos por ele, de ser recebidos pelo Gonçalves Dias, porque era um menino inteligente, afável, agradável. O pai percebia essa inteligência dele, do garoto. Tanto que um dos professores de Gonçalves Dias, Ricardo Leão Sabino, percebeu esse talento que estava ali começando a explodir, a se mostrar, e fez um esforço danado para, entre conhecidos, autoridades, amigos, para poder fazer uma vaquinha, se cotizarem e arrumar uma determinada quantia de dinheiro para mandar o garoto para Coimbra, como normalmente se fazia naquela época. Os estudos superiores, se não eram em Recife, Rio de Janeiro, e aqui e acolá na capital, São Luís, era geralmente Coimbra. E o Gonçalves Dias ali passou a grande parte de sua infância. Sua mãe, Dona Vicência, era uma mestiça, ou cafusa, como alguns chamam, que é a união entre uma pessoa de origem africana e uma pessoa de origem indígena. Então ela era fruto dessas duas etnias ou raças. E o pai de Gonçalves Dias era um português, portanto um europeu, um branco. Então Gonçalves Dias, e ele diz isso em algumas das suas obras, seja em verso, seja em prosa, ele conta que é filho dessas 3 raças, e isso também foi muito importante no trabalho poético e de escritor em geral dele. Então, inclusive se tornou um grande etnógrafo, esteve no Ceará, na expedição do Ceará, onde foi um dos líderes, inclusive, né, estudando a composição, a população, enfim, isso que a etnografia ou a etnologia faz como parte da antropologia. E, pois bem, Gonçalves Dias e eu moramos na mesma rua e nascemos na mesma cidade. Agora, uma coincidência e eu não estou forçando a barra, não estou dizendo isso porque parece bonito, não há necessidade disso, mas interessante, quando eu tinha lá pelos 5, 6 anos, eu ia escutar um senhor paraplégico que gostava de ler. Ele ficava na rede e ele lia o livro, e eu, criança, ficava sentado no chão de terra batida, escutando ele ler. E ele lia e depois me emprestou o livro A História de Carlos Magno e os 12 Pares de França, que foi o primeiro livro que eu li. Claro,
de os livros escolares, cartilha ou carta de ABC, mas livro mesmo, como se costuma dizer, foi a história de Carlos Magno e os 12 Pares de França, que foi também o primeiro livro que Gonçalves Dias leu. E eu sou da Rua da Palmeirinha, em Caxias, e Palmeira é o tema recorrente e o mais presente na Canção do Exílio. Então já tem essas similitudes, semelhanças, aproximações com o Gonçalves Dias. Então, Caxias, embora ele tenha vivido lá até perto da adolescência, ela esteve o tempo todo presente, tanto na alma quanto na obra do autor. Ele foi, na segunda vez, deu certo, ele ir para a Europa, para Portugal, estudou numa cidadezinha com o nome de Cuba, que é uma cidade do Alentejo, uma região lá de Portugal, onde terminou os estudos, digamos, secundários, que corresponde hoje ao ensino médio, e depois foi para Coimbra fazer a faculdade de Direito, em que efetivamente se formou. Ali em Coimbra, e aí nós já estamos partindo para o ambiente de onde foi gerada essa famosa, citada, excitada e recitada poesia Canção do Exílio, lá em Coimbra, ele, com o apoio de conterrâneos maranhenses, porque havia faltado dinheiro em casa para mantê-lo em Coimbra, os amigos, também testemunhas do talento daquele jovem caxiense, maranhense, nordestino e brasileiro, resolveram também se cotizar, assim como houve a cotização inicial para mandá-lo para Portugal, houve uma cotização entre conterrâneos de Gonçalves Dias para mantê-lo em Portugal. E assim Gonçalves Dias pôde terminar seu curso de Direito, e que foi advogado, inclusive militando, praticando a advocacia. Ele morou em diversas ruas em Coimbra, casas de estudante, que se chama de República. E numa dessas ruas, a Rua São Salvador, segundo as minhas pesquisas, ele morava exatamente, é a primeira vez que se diz isso na TV, fora o livro, é a primeira vez que se diz isso em outro veículo de comunicação. As minhas pesquisas asseguram, no mínimo asseguram a mim mesmo, e fazem eu assegurar a você, que Gonçalves Dias morava na Rua São Salvador, em Coimbra, quando compôs essa poesia, que é datada, ele pode até ter composto essa poesia em julho de 1843, mas pode ser que seja a data em que terminou, a data precisa em que ele se inspirou, em que ele fez as primeiras anotações. Eu talvez não tenha vindo de um jato só o texto da poesia, talvez tenha sido antes, até mesmo de julho, mas ele datou a poesia como de julho de 1843. E pasmem você, ele tinha menos de 20 anos de idade, ele tinha 19 anos quando essa poesia estava pronta. E tem uma curiosidade que também está no livro, a Canção do Exílio talvez fosse até para não existir, porque a Canção do Exílio, por mais autonomia, independência que ela tenha, ou que a gente acha que ela tenha, ela era, na verdade, parte de um romance do Gonçalves Dias, um romance chamado Memórias de Agapito Goiaba, um romance que ele jogou no fogo, que ele queimou, que ele destruiu, mas a Canção do Exílio não foi junto, pelo menos está aí no imaginário popular, e está aí essa poesia nos livros. Exatamente como se foi uma ação voluntária do Gonçalves Dias para retirar essa poesia do contexto
e das folhas onde estava o romance Memórias de Agapito Goiaba, se ele disse, eu vou tirar isso aqui, não se sabe, não se tem elementos. Até porque quando 41 anos depois que ele nasceu, quando ele morreu no naufrágio do navio Ville de Boulogne, por esquecimento dos passageiros e da tripulação do navio, tudo, além da morte dele, afundou com ele a bagagem. E quem sabe lá não houvesse um diário, uma anotação em que dissesse por que e se a poesia Canção do Exílio foi ou não voluntariamente retirada dos originais do seu romance Memórias de Agapito Goiaba, ou se foi apenas ela escapou no momento dele jogar o fogo, aquela folha se rebelou e em vez de ir rumo ao fogo foi para outro canto e ele pegou e guardou. Enfim, não se sabe, eu aqui estou fantasiando também um pouco. Então, a Canção do Exílio foi composta em Portugal por uma pessoa de 19 anos, morta de saudade de sua terra Brasil, de sua terra Nordeste, de sua terra Maranhão, de sua terra Caxias. E quando ele, depois de formado, veio para o Brasil, ele foi recebido em São Luís, por seu grande amigo Alexandre Teófilo Leal, que é considerado seu maior amigo, que publicou livros, que trocou cartas muitas com Gonçalves Dias, e depois Gonçalves Dias veio para Caxias, onde ficou de março até janeiro do ano seguinte, quando foi para o Rio de Janeiro. Foi aí, em 1846, que os famosos impressores Eduardo e Henrique Lemmer, que eram alemães, fizeram a impressão do seu livro e comunicaram para Gonçalves Dias em 1846 que o livro já estava em fase de impressão. O livro só circulou, chamado Primeiros Cantos, só circulou mesmo em janeiro de 1847, mas quem tem, e se pode ver na internet, quem abre o livro e vê ali na folha de rosto, vai ver que a data do livro, o ano, é 1846. A partir daí, de 1847, de janeiro, a poesia Canção do Exílio, que abre o livro, chamado Primeiros Cantos, o seu primeiro livro que Gonçalves Dias publicou, a Canção do Exílio simplesmente tomou de conta dos comentários, da crítica, da apreciação dos intelectuais da época, seja no Brasil, seja em Portugal. A ponto de pessoas como Alexandre Herculano, que não o conhecia e diz isso na crítica, colocar Gonçalves Dias lá em cima, né? Faz suas observações de um ou outro aspecto menor que Gonçalves Dias teria na sua obra, mas no geral é de encômio, é de elogio, é de entusiasmo pelo que o Gonçalves Dias fez. Então, a Canção do Exílio não só abriu o livro, como abriu também as comportas da inspiração, seja de forma elogiosa, respeitável, seja às vezes de forma sarcástica, satírica, brincalhona, que também é própria do povo brasileiro e de seus intelectuais. Então, eu vou me dar o luxo agora, só para poder ratificar, reafirmar, confirmar o quanto uma poesia com 113 palavras, 487 letras, influenciou pessoas que às vezes você nem sabia, pessoa que você conhece. Eu começaria aqui, e são tantos. Antes disso, deixa eu dizer uma coisa, e vai ser mostrado aí. De maneira espontânea e sem ir muito, embora eu seja mergulhador submarino, mergulhador autônomo, eu nunca fui muito fundo, mas só assim, de superfície, eu encontrei pelo menos 30 livros, 30 obras
que tem no seu título um verso do poema Canção do Exílio, ou faz uma alusão, um trocadilho, ou seja, o poema inspirou essa pessoa, esse autor, escritor, não apenas a fazer um texto, mas sim a própria obra, o próprio livro. Então, olha só quantas pessoas se inspiraram, e aqui eu vou ser mais célere, mais rápido. Por exemplo, Afonso Romano de Santana, grande escritor de Belo Horizonte, mineiro, fez a Canção do Exílio mais recente. Chico Buarque e Antônio Carlos Jobim, dois grandes músicos, cantores, fez a música O Sabiá. O poeta pernambucano Acesso Ferreira, Minha Terra. Belchior, grande cearense Belchior, de belíssimos trabalhos, um homem que trabalhava não só bem a música, mas com a espontaneidade e naturalidade de sua voz, como trabalhava muito bem a letra. Belchior não é um músico, um letrista para poucos. Ele encantava, porque sua música e a beleza do que ele tinha a dizer, aliás, encanta, continua a encantar, mas as letras de Belchior são letras de bom tamanho, grandes. Aqui nós temos Cacaso, grande poeta mineiro, com Jogos Florais, aquele grande músico também, muito conhecido ainda hoje, Arnaldo Antunes, fez uma música chamada Inferno, inspirada em Gonçalves Dias. Caetano Veloso, com Terra e um Índio. Carlos Drummond de Andrade fez 2 poemas, pelo menos, Eu Protesto e Europa, França e Bahia. Casimiro de Abreu, com Canção do Exílio 1 e 2 e Minha Terra. Cassiano Ricardo, Ainda Irei a Portugal. Chico Buarque, com Fado Tropical. E agora, falando sério, Canção do Exílio com Dalton Trevisan, o grande escritor curitibano. O Ferreira Goulart, também maranhense, com Nova Canção do Exílio e também Volta a São Luís. Enfim, são tantos. Gilberto Gil e o jornalista e letrista Torquato Neto, muito apreciado na MPB, na música popular brasileira, com Marginália 2, Sabiá de Gilberto Mendonça Telle, Guilherme de Almeida com Canção do Expedicionário, e, enfim, nós iríamos longe, João Cabral de Melo Neto com O Exilado Indiferente, o nosso hino nacional do Joaquim Osório Duque Estrada, que tem lá os versos da Canção do Exílio, inclusive está hasteado, né? Os trechos estão hasteados. Tem o Jô Soares, o apresentador, humorista, diretor, dramaturgo, que ele fez uma Canção do Exílio às Avessas. O poeta angolano Maia Ferreira, A Minha Terra. Manuel Bandeira, com Cestilha Romântica, a João Guimarães Rosa, Mário Quintana, Murilo Mendes, e vai por aí. Oswald de Andrade, Paulo Leminski, Rubem Braga, Taiguara, o grande compositor, cantor e instrumentista, e nós iríamos longe e encerramos com o poetinha Vinícius de Moraes, que fez um poema chamado Pátria Minha. Então, e isso apenas para ilustrar os nomes que são mais conhecidos. A grande pergunta é: como é que um poema tão simples, alguns diriam quase simplório, pode influenciar, inspirar, ter tanta importância na mente de tanta gente inteligente e também do público comum igualmente inteligente, quando se diz Minha Terra tem palmeiras, lá adiante alguém completará onde canta o sabiá. No mínimo isso. Portanto, é por isso que a Canção do Exílio de Gonçalves Dias virou a canção do Brasil em livro nosso, do conterrâneo dele, que fez em sua homenagem esse livro em um mês de julho do ano de 2020 e que está sendo colocado aqui à disposição na biblioteca do Centro Cultural Banco do Nordeste do Brasil de Fortaleza, para aqueles que, quando as condições forem adequadas, possam vir visitar e folhear esse livro e alguns outros que vão ser mostrados aí, alguns outros títulos que estão aí à disposição de um ex-colega do BNB e também conterrâneo de vocês, cearenses, que tem muita proximidade com o Maranhão. A propósito,
devo dizer que o grande cartunista, poeta, escritor, desenhista, o Mino, que é o Hermínio Macedo Castelo Branco, fortalezense, cearense da gema, nome nacional e internacional por seu exuberante talento, o Mino nos convidou para escrever, e ele até ousou dizer sem limites de páginas, na sua revista que é chamada Revista, que há tanto tempo traz informações, cultura, inteligência e bom humor para os cearenses. Então nós estamos escrevendo a partir dessa edição de abril, na Revista do Mino, todo mês nós vamos trazer temas que unem o Ceará ao Maranhão. Por exemplo, Gonçalves Dias, esse de que nós estamos falando aqui, foi muito unido a um dos grandes cearenses, que é José de Alencar. José de Alencar criou, vamos dizer assim, o indianismo na prosa brasileira, no romance, e o Gonçalves Dias maranhense criou o indianismo na poesia. Então, é uma dos pontos de encontro entre Maranhão e Ceará. A própria Serra da Ibiapaba já pertenceu ao Maranhão, porque o Maranhão teve uma vez que foi bem grande. Maranhão chegou a ser um país, né? Era estado do Brasil e estado do Maranhão. Durante mais de 150 anos, o Maranhão foi um país à parte e englobou diversos outros estados, os hoje estados, como também o Piauí, o Pará, etc. Então, muitas coisas unem o Ceará ao Maranhão, o Maranhão ao Ceará. Na minha terra, por exemplo, Caxias, diversos cearenses deram sua vida, seu sangue, para poder ajudar Caxias e os soldados do Piauí e do Maranhão a expulsarem os portugueses que queriam que Caxias se tornasse uma espécie de enclave, uma parte de Portugal dentro do Brasil, depois da Declaração de Independência em 1822. Então, nesse espírito de conterraneidade, nesse espírito de se sentir bem, morei muitos anos aqui em Fortaleza, é que a gente traz essa informação para você sobre um maranhense que esteve em terras cearenses, liderou a expedição do Ceará para fazer estudos sobre mineralogia, sobre etnografia e outros aspectos que tinham outros estudiosos, pesquisadores, especialistas nessas outras áreas. Gonçalves Dias foi o responsável pela parte de etnografia, para conhecer as populações, escrever e descrevê-las, e também fazer o relatório geral que ele fez dessa famosa expedição. Então, ficamos por enquanto por aqui e a gente se vê mais tarde.